Você já parou para pensar por que cada um de nós faz um tipo de trabalho diferente? Por que uma pessoa planta, outra ensina, outra escreve, outra pessoa edita vídeos? E mais, por que dentro de uma mesma fábrica, como por exemplo uma fábrica de sapato, por que uma pessoa é responsável por cortar o material, outra é responsável por colar, outra pessoa costura, outra pessoa faz a montagem? Bom, esse fenômeno a gente chama de divisão do trabalho. Mas será que essa divisão do trabalho, será que ela é bênção ou será que ela é maldição para a sociedade? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre os prós e sobre os contras desse fenômeno e vamos buscar alguns relatos históricos para poder explicar esse tema. Bom, a primeira vez que esse assunto é tratado na história, a gente encontra na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 4, a história de Abel e Caim. Então a gente consegue observar que Abel ele era um pastor de ovelhas e Caim ele era um agricultor. Então é o primeiro relato que a gente encontra de especialidade, de cada pessoa se especializando num determinado trabalho. E se a gente avança um pouco mais na história, a gente chega na Grécia Antiga e a gente começa a observar um pouco os grandes pensadores, os grandes filósofos, e a gente pode perceber em Platão que ele era muito favorável à divisão do trabalho, né? Porque no seu livro A República, ele vai defender que cada pessoa, cada homem, ele deve se dedicar ao trabalho, ao ofício em que ele tem mais aptidão natural, ou seja, que ele é mais vocacionado. Se a gente for resumir a opinião dos gregos em relação à divisão do trabalho, eles acreditam, eles entendem que é algo necessário para a ordem social. Se a gente avança um pouco mais na história, a gente chega em dois filósofos bem mais modernos, né, bem mais recentes, que são Adam Smith e Karl Marx. O Adam Smith ele é considerado o pai da economia moderna, e ele foi o primeiro a observar e organizar os estudos a respeito da divisão do trabalho. Adam Smith ele vai enxergar a divisão do trabalho como algo muito bom para a produtividade, algo que aumenta a produtividade, a riqueza e a tecnologia. E ele dá um grande exemplo a respeito de uma fábrica de alfinetes, que é uma história bem conhecida, né? Que ele vai mencionar que como cada trabalhador ele é responsável por uma etapa, um pequeno processo do trabalho, acaba que aumenta muito a sua produtividade. Ou seja, para Adam Smith, dividir o trabalho é o mesmo que multiplicar os frutos, e isso é benéfico para toda a sociedade. Já para Karl Marx, a divisão do trabalho gera alienação. Ele até concorda que tem um aumento significativo de produtividade, mas ele afirma que quando o trabalhador se sujeita a fazer apenas uma pequena parte do processo, isso pode desconectar o trabalhador com o produto final. E o trabalhador dessa forma não passa de uma simples peça na engrenagem final. Então, enquanto Adam Smith ele enxergava progresso na divisão do trabalho, para Karl Marx ele enxergava apenas opressão do modelo capitalista. Mas e você? Qual que é a sua opinião a respeito da divisão do trabalho? Você é favorável? Você é contra? Por favor, deixa um comentário aqui embaixo, eu vou gostar muito de ler e de saber a sua opinião. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar também o seu like. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.